Olá, olá, eu sou Zé Anésio Raio X dos Afetos. Hoje a gente vai falar sobre Ednardo e Guattari, Biel e Lippe, saúde mental e sofrimento psíquico e sexo. O Guattari é um pensador, teórico e militante ativista francês do século passado, e estudei ele muito na graduação por um tempo. Antes de eu aderir ao marxismo, eu tinha um entusiasmo muito grande com a teoria dele como uma das minhas principais perspectivas teóricas de leitura do mundo, isso no início da minha graduação. O Ednardo é um compositor cearense, um dos compositores da geração ali do chamado pessoal do Ceará, e é o meu preferido dessa turma, talvez o meu preferido compositor vivo da música brasileira hoje, certamente um dos mais. E eu queria compartilhar com vocês um texto que eu reencontrei recentemente, que eu escrevi lá nos idos de 2018, em que eu utilizava o Guattari como abordagem para uma leitura de alguma coisa na obra do Ednardo, e que o próprio Ednardo, ou a galera lá da equipe dele, né, no blog Zé Casines, colocou esse texto. O título exato não era esse, mas eu não achei o texto com o título original, e ele foi postado com o nome das músicas, né, porque foi apresentado como análise das letras das músicas, porque eu trabalho justamente duas músicas do Ednardo, Alfa, Beta, Ação, cujo nome tem um trocadilho aí, né, com alfabeto, alfabetização, ação, a música que fala sobre militância e educação, e a música Bomba Z, que é uma música de um outro disco, ela tá numa sequência de duas faixas diferentes, e que falam de alguma forma sobre a revolução num nível que vai para além apenas da militância padrão, tradicional, um tema recorrente nos pós-estruturalistas, no chamado pós-modernismo, né? Então, eu acho que para uma leitura como eu tinha na época, a divisão de mundo a partir da teoria do Guattari, aquilo fez muito sentido naquele momento. Eu hoje, relendo o texto, talvez eu não pense exatamente igual eu pensava. E por isso mesmo eu sinto mais a vontade de pedir para vocês que estão vendo esse vídeo, para darem uma olhada lá no texto e dizerem o que vocês acham. Mas tem uma coisa que me entusiasma muito naquela visão que eu tinha ali naquele momento, que era entender que no Ednardo eu tento usar o conceito de devires do Deleuze e Guattari para pensar em um devir cantador. Tem a ver um pouco com as possibilidades de eu compartilhar molecularmente a minha existência, ou melhor, o meu devir com essa figura do compositor popular, do cantador da música brasileira. E eu vejo muito no ponto de vista do Ednardo sobre a liberdade, nas suas letras, uma busca por uma fuga de modelos, que é um tema interessante para o Guattari. E para ambos, isso se dá como perspectiva de afirmação da vida. Isso está nas letras do Ednardo e isso está nos escritos, nas falas do Guattari. Então eu acho que essa conexão é interessante. Eu queria sugerir que vocês dessem uma olhada lá e que se sentissem à vontade para fazer a crítica o mais dura possível, porque eu quero revisitar esse texto e quero fazer isso junto com vocês aqui do Raio X dos Afetos. O nosso segundo tema é Biel e Lippe, que são dois participantes da Fazenda 12. Eu, no último vídeo, falei sobre a fofoca como ferramenta de regulação da vida sexual da gente, e aí eu tô aqui agora caindo num tópico de fofoca. Eu acho interessante, assim, o mundo dos reality shows sempre me pareceu, pelos jogos, pela dinâmica de grupos, interessante para estudos em psicologia. Eu sempre tive aquela visão, né? Não, eu não vou consumir esse tipo de produto, reality show. Tem que ser um reality show muito bom para me convencer de parar ali na frente deles assim. Então, tipo, o MasterChef tem a coisa culinária, ok, tudo bem. No Limite, quando eu era novinho, que era uma coisa meio, tinha uma aventura legal, não sei. Mas Big Brother, ah não, isso aí é baixaria, isso aí é baixar Fazenda, pelo amor de Jesus. E eu, depois de conhecer minha digníssima esposa, que é jornalista, tem interesse pela cultura pop, por entretenimento, por televisão,
televisão, e por vários motivos eu me tornei um viciado em de férias com o ex. O Biel e o Lipe são dois caras que vêm de cantos diferentes que se encontram nessa A Fazenda 12 que está acontecendo agora. O Biel é um cara, quando ele teve hits, eu não ouvia o pop e não ouvia o tipo de funk que ele fazia. Então passou batido por mim. Eu ouvia as músicas dele, mas não. Ele teve duas grandes polêmicas. Uma foi ligada a uma entrevista em que ele disse para a jornalista que se ele pegasse ela, quebrava ela no meio, num contexto em que ele disse que se sentiu, digamos assim, debochado pela jornalista quando ela fez perguntas sobre ele ser ou não homossexual, e aí por isso ele disse que se ele pegasse ela, quebrava ela no meio. Ela, acho que fez BO contra ele, o veículo para o qual ela trabalhava, né, também parece que ficou contra ele e tal, e aí ele foi meio cancelado naquele momento. E depois disso ele foi morar com uma moça com que ele se casou nos Estados Unidos. Rolou uma situação de agressão, não lembro muito detalhes. Parece que tem vídeo dela atacando um copo nele. Ela dizia que ele era abusivo com ela, ele dizia que ela era abusiva com ele. E, enfim, não quero entrar nesse assunto. Essa é a história do Biel. O Lipe é um cara que vem do De Férias com Ex, que é um reality de dramas monogâmicos de pessoas brancas padrão, de classe média alta, passa na MTV. Gosto muito de ver aquele tipo de drama, gente jovem, pegação, muitos problemas monogâmicos. Eu acho que serve para muitas reflexões e às vezes me é um pouco entretenimento também. E aí eu conheci o Lipe nesse contexto, porque ele participou de duas temporadas diferentes. Numa eu já achei assim que ele, enfim, tinha uma pegada que não me agradava. E aí eu tô falando muito do meu julgamento pessoal agora, mas ele foi meio que cancelado também, colocado como boy lixo, assim como o Biel, no contexto de vida real dele lá. E depois ele volta numa outra temporada só de celebridades, no qual também tinham 4 ex de férias com o ex nessa temporada. Ele era um deles, e outra era a Stephanie, que também tá na Fazenda 12 junto com o Biel e com o Lipe. E o que acontece? A expectativa que se tinha era de que o Biel e o Lipe tivessem mais afinidades dentro da casa e que o Lipe e a Stephanie, que já tinham tido problema na temporada em que participaram junto, o Lipe inclusive deslegitimou muito tudo o que a Stephanie fazia, que eles teriam problemas. E hoje me parece, até onde eu consegui ver, acompanhando a distância, que o Lipe ficou mais distante da galerinha do Biel e um pouco mais próximo da galerinha da Stephanie, até meio que de bem com ela em algum grau, não sei dizer muito bem como que estão as coisas. E aí isso me deu a vontade de trazer aqui a ocupação do papel masculino do Biel e a ocupação do papel masculino do Lipe nessa temporada da Fazenda 12, como possibilidades da gente pensar não só as estratégias de legitimação dos homens num contexto em que as mulheres vão, digamos assim, se empoderando, lutando por emancipação, como queremos chamar, um momento de fortalecimento do feminismo, de cancelamento de boys lixo, e ao mesmo tempo também eu queria trazer isso para a vida real, para além do jogo de um reality show. Mas no tópico anterior eu citei o Ednardo, né? Eu tenho vontade de colocar para o mundo um estudo que eu fiz um tempo atrás sobre 3 músicas, uma do Ednardo, uma do Itamar Assunção e uma do Sérgio Sampaio, em que a questão do homem agressor, abusivo, violento e que se justifica perante isso aparecem em letras de músicas, uma de cada um desses compositores. Eu vou trazer isso futuramente, mas a intenção aqui, na verdade, é pegar não a letra da música de um compositor, mas a persona assumida por um participante de reality show. E para a gente pensar, então, com essa tendência que
sempre se dá quando você tem grupos de homens, grupos de mulheres na sociedade patriarcal. Mas especificamente com essa conjuntura de ascenso do feminismo, até de um feminismo liberal, isso tem se dado com cada vez mais força dentro dos reality shows. Você vai ter mulheres se juntando e os homens, portanto, se juntando, mas sendo alvo de um grupo de mulheres que está um pouco mais unido. E me chama a atenção que o Biel seja protagonista, líder do grupo de homens, e o Lipe tenha optado, por algum motivo, por não ficar fechado com esse grupo. Eu queria ouvir um pouco a opinião de você que está vendo, se interessou por esse tópico. O que você acha disso? Porque agora a gente vai para o nosso terceiro tópico, que é saúde mental e sofrimento psíquico. O que quero dizer aqui é o seguinte: ontem foi Dia Mundial da Saúde Mental. E é a partir dessa reflexão que eu quero trazer um outro texto. Eu também vou deixar o link aqui embaixo. Num evento que eu participei, nesse link vai ter um textinho introdutório para explicar melhor o texto principal. Foi um resumo que eu inscrevi uma comunicação oral num evento, no encontro de estudantes de psicologia, que aconteceu no Recôncavo Baiano em 2016. O tema, deixa eu ler o título aqui para vocês rapidinho. Era Notas Metodológicas Preliminares para o estudo da articulação entre a questão racial negra, sofrimento psíquico e controle no sistema do capital. Então, um texto de uma perspectiva de uma psicologia anticapitalista e antirracista no campo da saúde mental, com um olhar também antimanicomial. Então, eu acho que seria legal trazer esse tema para celebrar a data de ontem, Dia Mundial da Saúde Mental. Mas, curiosamente, eu vou problematizar o próprio nome saúde mental. Eu queria ler esse trecho específico e depois comentar com vocês, ok? É um trecho no meio do resumo, no meio do texto. Já a segunda questão metodológica diz respeito à legitimação psiquiátrica, também baseada em um sistema de hierarquização social, que transforma comportamentos em doenças. A mercantilização da saúde pede a criação de doenças, mas também o controle sobre os corpos das pessoas, por exemplo, a legitimação da internação asilar, a questão da manicomialidade, está por trás de tais interesses. A chamada loucura é um fenômeno plural, encontrado em diversas sociedades, mas não tem em si a ver com sofrimento psíquico. Os contextos sociais vividos, então, são vistos como responsáveis pelos casos em que há convergência entre o sofrimento psíquico e a loucura ou o uso de psicoativos. O pensamento pichoniano, já falei do Pichon Rivière algumas vezes aqui no canal e vou continuar falando, né? O pensamento pichoniano aponta a chamada doença mental como processo de acúmulo de angústias grupais, principalmente familiares, mas não apenas. A pessoa que adoece está denunciando processos coletivos e a individualização do sofrimento psíquico é uma resistência à mudança da situação denunciada. Esse trabalho quer questionar até que ponto é emancipador falar em doença mental nas nossas investigações e práticas profissionais. E sugere que nos desloquemos do campo conceitual da saúde mental para uma teoria geral do sofrimento psíquico, já que uma característica das ações e modos de vida que são considerados doenças mentais é o sofrimento psíquico próprio e ou alheio, individual e ou coletivo. Se você quiser ler o texto inteiro, é só clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo, mas que está lá no blog do Raio-X dos Afetos, .blogspot.com. Mas esse trecho especificamente aqui, que eu queria chamar a atenção para a nossa conversa de hoje. A reflexão que eu queria trazer é o seguinte: até que ponto é emancipador a gente lutar contra os manicômios, lutar por saúde de qualidade para a população, né, por saúde como direito, e reivindicar o conceito de saúde mental. Sendo que o conceito de saúde mental, ele se baseia, segundo o que eu estava defendendo naquele texto ali de 2016, ou seja, um pouco mais recente do que o primeiro que eu citei no início do vídeo, de 2008. Né? A pergunta é: o quão emancipador é reivindicar o conceito de saúde mental, sendo que a ideia de saúde mental, que é complementar a ideia de doença mental,
se embasa numa lógica mercantil de patologização dos comportamentos e dos sofrimentos. Até que ponto não é melhor a gente entender que o problema que a gente precisa resolver não é a doença mental, mas sim o sofrimento psíquico, que é o elemento de fato nocivo nos fenômenos que a gente trata como doença. A ideia aqui é que a loucura ela não é necessariamente um problema que deve ser combatido. A loucura é um modo de vida. O uso de drogas não é necessariamente um problema a ser combatido, ela é um modo de vida. Agora, o sofrimento que está atrelado a isso é que deve ser o foco. E aí, partindo da perspectiva, por exemplo, antiproibicionista, que a pessoa pode escolher se ela quer ou não vivenciar a abstinência para enfrentar aquele sofrimento psíquico. O foco não é o uso de substâncias como uma doença, mas sim o sofrimento psíquico que está ligado a isso. E que a gente consiga produzir modos de vida legítimos para cada um, de acordo com as escolhas que cada um faz, e ao mesmo tempo legítimos para uma vida saudável num processo coletivo, sem que a gente modelize corpos. Mais uma vez eu estou voltando em um conceito do Guattari. E agora eu quero ir para o último tópico. Antes de ir para o último tópico, calma aí. Eu vou deixar também aqui embaixo o link para um vídeo que eu fiz no 18 de maio, Dia Mundial da Saúde Mental, que é o Todo Tipo de Manicômio Caia no Chão. É um poema e o refrão dele diz uma coisa legal, que seja de concreto, seja de conceito, todo tipo de manicômio deve ser desfeito. E a minha pergunta é, até que ponto faz sentido ou não para vocês se eu disser que sair do campo da saúde mental para um campo de uma teoria geral do sofrimento psíquico é um caminho para a gente se livrar de manicômios de conceito que estão inseridos dentro da gente? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Qualquer comentário, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. E agora a gente vai sim para o último tópico, que é sexo. É o terceiro vídeo seguido em que a gente trata do tópico sexo. Então a gente está encerrando aqui uma trilogia do sexo nesse novo formato dos vídeos do Raio-X dos Afetos. Nesse novo quadro, né, em que a gente trabalha 4 temas, sempre colocando o vídeo num X entre eles. Então a gente falou hoje de Edinardo e Guattari, a gente falou do Biel e do Lippe, falamos de saúde mental e sofrimento psíquico, e agora a gente vai encerrar com sexo. Nos 2 vídeos anteriores, eu disse, gosto muito de sexo, fiz uma piada com isso, falei, mas não é esse o assunto. E depois eu, em algum momento, falei que existe uma diferença entre sexo e sexualidade, mas eu não vou entrar nesse assunto. E hoje, eu novamente não vou entrar no assunto da diferença entre sexo e sexualidade. A gente conversa melhor sobre isso mais pra frente. Mas eu quero falar sobre o gostar de sexo, inclusive sobre o fato de eu gostar de sexo, mas não quero focar em mim. Eu quero falar sobre o gostar, em primeiro lugar. Às vezes a gente quer explicar um fenômeno social qualquer e dar uma resposta assim, tal coisa aconteceu porque fulano gosta disso, ou fulano faz tal coisa porque gosta. A gente explica um fenômeno social, a explicação, a causa daquele fenômeno seria o fato de alguém gostar de algo. Só que o que eu queria chamar a atenção é que o fato de alguém gostar de algo é causado por algo anterior. O gostar, ele não é explicação suficiente para nenhum fenômeno social. Claro, eu estou generalizando aqui, não posso dizer para nenhum. Às vezes, por um motivo metodológico, faz sentido você cortar ali, especificamente naquele fenômeno, e não gostar de alguém que é cronologicamente anterior e que determina aquele acontecimento que você está estudando. Mas se a gente for fazer um estudo mais profundo, esse gostar tem causas anteriores. E a gente tem que trazer isso para reflexão. Entender assim que se eu tenho... vamos supor assim, eu gosto de iogurte de graviola, porque vi aqui uma embalagem. Eu gosto de iogurte de graviola. Por que eu gosto do iogurte do graviola? Por que eu tomo esse iogurte? Eu tomo esse iogurte porque eu gosto. Por que eu gosto? E aí a gente vai chegar a uma série de processos históricos e também biológicos que levam a esse exemplo tosco, eu gostar do iogurte de graviola. Agora vamos pensar assim, eu gosto de sexo com homens gordos e peludos, os sons. Por que que eu gosto desse perfil de parceiro sexual? Por que que eu não gosto de pessoas peludas? Eu só gosto de pessoas raspadinhas. Eu não gosto de ninguém que tenha barba. Eu só gosto de menininha, né? Eu só gosto de mulher, eu não gosto de homem. Eu gosto de pessoas gordas, eu gosto de pessoas magras. Eu tenho tesão em pessoas brancas, em pessoas negras. O que determina
esses critérios. E aí, o que está por trás disso aqui tem a ver com uma série de elementos que estruturam a nossa sociedade, que é uma sociedade racializada, que é uma sociedade dividida em classes sociais, que é uma sociedade sexualmente hierarquizada, né? Então você tem aí questões de gênero, de identidade de gênero, de orientação sexual, e você tem uma série de outras hierarquizações que são fundamentais na estruturação e no funcionamento da sociedade. E, obviamente, esses elementos, eles vão moldar os nossos impulsos biológicos de maneira que eu não sinto tesão hoje como eu sentia há 3 meses. Eu não sinto tesão hoje como eu sentia há 3 anos. Eu não sinto tesão hoje como eu sentia há 3 décadas. Há 3 décadas eu não tinha nem 3 anos de idade ainda. Mas quando eu não tinha nem 3 anos de idade ainda, a minha sexualidade tinha uma configuração. E essa configuração vai se alterando. E é fundamental que a gente entenda como essas determinações estruturais, elas atuam sobre o nosso gostar. Porque senão, às vezes, a gente está achando que a gente está pagando super de moralista, a gente está pagando super de liberal ou de libertário, como queiramos chamar, né? Ao defender que o meu gostar, o meu querer seja o ponto determinante de tudo. Eu não estou fazendo uma fala contra o gostar individual, contra o querer individual. Mas às vezes a gente fecha os nossos olhos para o que está por trás dos nossos desejos, dos nossos quereres. E o Foucault faz uma discussão muito legal, e queria concluir esse pensamento aqui com isso. Do como a gente, por muito tempo, tratou a questão sexual, inclusive na década de 60, 70, que o Foucault vivenciou, né? A gente tratava a questão sexual como uma necessidade de uma luta contra uma repressão que nos impede de expressar nossa sexualidade. O Foucault diz, observe bem que o que a gente tem, e hoje cada vez mais, é um sistema de controle dos nossos corpos que não nos proíbe apenas de expressar nossa sexualidade, mas que começa a nos incentivar a expressar nossa sexualidade e determinar como nossa sexualidade tem que se dar. Eu quero trazer essa reflexão. Hoje, esse vídeo foi extremamente pós-estruturalista, teve Guattari, teve Foucault. Eu quero ouvir a opinião de vocês e a gente conversa nos próximos vídeos. Assim, para concluir, quero agradecer a vocês que assistiram, pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilharem com mais gente, deixar um comentário, obviamente, cada um desses tópicos aqui, o que atingiu vocês, o comentário ajuda, inclusive, o canal que está agora retomando a dialogar com os algoritmos, a recuperar uma confiança perante o YouTube aí, e também mandar para mais gente, e nas nossas redes sociais, a gente tem o Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter, então é só procurar lá o @raioxdosafetos, ou /raioxdosafetos. Tem o blog, tem um link aqui embaixo de um texto, mas procurar lá, raioxdosafetos.blogspot.com. Se inscreve no canal que não é inscrito ainda, ajuda a divulgar para mais gente, ajuda a fortalecer essa corrente, a gente vai, enfim, fortalecer o projeto Raio X dos Afetos aí. É muito bom estar de volta, produzindo vídeos com frequência para vocês, e beijinhos de maracujá.